Boa tarde. Em primeiro lugar, as boas-vindas a todos os presentes. Penso que há alguma dificuldade em as pessoas chegarem aqui, o trânsito hoje está complicado. Se calhar vamos ter muita gente interessada que vai chegar um pouco atrasado, mas, enfim, para não faltar as expectativas daqueles que aqui estão, para não penalizar aqueles que são pontuais, vamos dar início a mais esta sessão do Ponto de Encontro. Hoje, abordando o tema da qualidade do ar na cidade de Lisboa, vamos ter como orador o engenheiro João Pedro Santos, que é licenciado em Engenharia do Ambiente pela Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa, trabalha na Câmara Municipal de Lisboa, Departamento de Ambiente, Espaço Público e Divisão do Ambiente, e participou na elaboração do Plano de Melhoria e Qualidade do Ar da região de Lisboa e Val do Tejo e acompanhou a implementação de diversas medidas implementadas pela Câmara e que foram protocoladas entre o município e a CCDR de Lisboa e Val do Tejo. Faz parte também do Laboratório de Ensaios Acústicos da Câmara, um laboratório acreditado. Trabalha neste momento no âmbito da equipa que desenvolveu o plano de ação do ruído e vai passar aqui uns minutos para falar connosco sobre a qualidade do ar na cidade de Lisboa. Sr. Engenheiro, também é a sua. Antes de mais, agradecer o convite que foi endereçado à divisão para estar aqui a falar sobre a qualidade do ar, um tema que vira na volta, está na ordem do dia, muitas vezes não pelas melhores razões, infelizmente, mas vamos tentar dar aqui um lado algo positivo e mostrar o trabalho que tem sido feito pela Câmara de Lisboa na tentativa de melhorar a qualidade do ar na cidade. Um breve resumo da minha apresentação, vou fazer um breve enquadramento legislativo da matéria da qualidade do ar, falar da rede de monitorização da qualidade do ar, dos principais elementos que importa caracterizar, dos planos de melhoria para a qualidade do ar e, finalmente, a parte que cabe mais à Câmara Municipal, que são as diversas medidas que têm sido implementadas ao longo destes anos com vista à melhoria da qualidade do ar na nossa cidade. Em termos de enquadramento legislativo, aqui um esquema das várias fases pelas quais a legislação em matéria de qualidade do ar tem passado. Nas últimas décadas, a União Europeia tem demonstrado um especial interesse na regulamentação da qualidade do ar, face ao impacto muito grande que tem na qualidade de vida das pessoas e mesmo na sua saúde, tendo sido recentemente renovada todo o quadro legislativo em termos europeus na matéria da qualidade do ar, com a publicação desta Diretiva 2008-50-CE, dentro do programa da Comissão Europeia para um ar mais limpo para a Europa. Esta diretiva foi transposta para o direito nacional pelo Decreto-Lei 102/2010, que vem fazer um apanhado, por um lado, revoga toda a legislação anterior e vem fazer unir num único documento todo o regime legal aplicado à qualidade do ar, quer em termos de valores a cumprir, valores limite, quer as condições em que a qualidade do ar tem que ser medida e monitorizada. Este mesmo decreto-lei, seguindo a filosofia das leis anteriores, atribui às Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional todas as competências na avaliação e gestão da qualidade do ar ambiente, e essa avaliação, de grosso modo, é feita através de um conjunto de estações fixas que compõem uma rede, neste caso regional, para a CCDR-LVP, coisa que existe para cada uma das regiões do país. Atualmente, a rede de monitorização de qualidade do ar da CCDR-LVT é composta por 24 estações que monitorizam em contínuo a qualidade do ar ambiente, sendo que dessas 6 são localizadas na cidade de Lisboa. Temos aqui uma representação da localização destas 6 estações, temos aqui numa escala de cores os poluentes que cada uma das estações mede, e temos também a grande diferenciação entre as estações de tráfego e estações de fundo. Para quem nunca ouviu falar destes termos, estações de tráfego são estações que estão diretamente expostas a uma fonte de tráfego normalmente intensa,
como é o caso da Vida da Liberdade ou Entre Campos, e que medem condições de exposição a fatores extremos de poluição atmosférica, ligado ao tráfego automóvel, que é a principal razão da qualidade do ar na cidade de Lisboa. Por outro lado, as estações de fundo têm uma abrangência maior em termos espaciais, ou seja, caracterizam uma área muito maior, não são aquela zona específica, porque não estão expostos diretamente a qualquer fonte. Caracterizam a exposição diária que nós temos em relação à qualidade do ar, não aos fatores críticos de uma exposição, mesmo de curta duração, junto a uma fonte pontual, como neste caso uma estrada, ou neste caso tentam representar a exposição continuada ao longo das 24 horas do dia. E temos como, por exemplo, o Restelo, o Beato ou Olivares. Para quem já se cruzou com elas na cidade de Lisboa, estão aqui o exemplo de 4 estações, respectivamente Avenida da Liberdade, Santa Cruz do Benfica, Restelo e Entre Campos. As outras duas estão localizadas no pátio de 2 escolas, o Beato e os Olivais. Estas estão mais no espaço público e é mais fácil nós cruzarmos com elas no dia-a-dia. Aqui tenho um pequeno esquema do funcionamento desta rede, que é propriedade da CCDR-LVT, como eu disse inicialmente. Ou seja, em cada estação existe um conjunto de analisadores que analisam cada um dos poluentes que são medidos nessa estação. O ar é tomado por esta cabeça de amostragem e é direcionado a cada um dos analisadores e que depois é transformado num sinal elétrico que, por sua vez, é comunicado via modem a uma estação central, ou a um servidor central, onde são armazenados todos os dados e é feita a análise estatística pelos técnicos da CCDR-LVT. Dessa análise estatística podem sair vários tipos de informações, como os índices de qualidade do ar, assistências aos valores limite, depois a produção de vários relatórios. Diariamente, não só a CCDR-LVT, como todos os organismos regionais do Ministério do Ambiente comunicam para a base central, a base nacional de dados sobre qualidade do ar, que pode ser acedida através deste endereço, qualar.apaambiente.pt, onde diariamente são disponibilizados quer os índices de qualidade do ar, que é uma forma simples de comunicar e resumida num único valor, não quantitativo, mas qualitativo, bom, médio, muito bom, a qualidade do ar para uma determinada região, como as próprias médias diárias podem ser consultadas nesta base de dados. Agora vou falar brevemente dos 2 poluentes mais problemáticos na cidade de Lisboa, começando pelos óxidos de azoto. São produtos secundários da queima de combustíveis fósseis, nomeadamente no sistema de combustão dos automóveis, e contém como principais fontes o tráfego rodoviário, navios e algumas indústrias pesadas, nomeadamente ligadas à produção de fertilizantes ou mesmo centrais termoelétricas. Tal como a maior parte dos poluentes atmosféricos têm efeitos na saúde, nomeadamente no que diz respeito ao sistema respiratório, em primeiro grau, mas também pode provocar outro tipo de doenças mais graves se for uma exposição mais continuada a valores mais limite. Em termos de legislação, a legislação determina um valor limite anual que são 40 microgramas por metro cúbico e diz ainda que em termos horários não pode ser excedido o valor de 200 microgramas por metro cúbico, ou seja, não pode ser dando uma margem de tolerância de 18 dias por ano, ou seja, até 18 dias por ano pode ser excedido este valor horário, mais que isso estamos em cumprimento da legislação. Temos aqui um breve resumo histórico dos últimos, entre 2008 e 2014, dos dados de dióxido de azoto em 4 estações da rede de monitorização de Lisboa. Não constam aqui Santa Cruz do Benfica e Beato, porque nos últimos anos têm tido alguns problemas em termos de eficácia. Só são válidos os dados que correspondam a mais do que 85% dos dias. Então temos só aqui estes 4 dados, temos a Avenida da Liberdade e Entre Campos, que são, como vimos, estações de tráfego, Olivais e Restelo, que são estações de fundo. Vemos que esta mancha a verde, abaixo dos 40, representa
a situação ideal em que estaríamos dentro do limite imposto pela legislação. Como podemos ver, na Avenida da Liberdade, consecutivamente ao longo destes anos, temos estado sempre acima do valor médio anual. A estação de Entre Campos, nos primeiros anos, também esteve em cumprimento, mas nos últimos anos tem descido gradualmente a sua concentração média anual e neste momento estamos dentro dos valores legais. Para as outras duas estações nunca houve qualquer tipo de problemas, o Restelo sempre com valores relativamente baixos e os Olivais também sempre com valores dentro da lei. Isto para o valor médio anual. No caso das excedências ao valor limite horário, como vimos, a lei possibilita a existência de 18 excedências, mais uma vez é esta zona verde aqui do gráfico, em que vemos que não existe aqui um padrão definido, mas se nota que a Cabo da Liberdade já teve anos bastante maus, em que tivemos, por exemplo, 69 excedências no ano de 2009, mas estamos sempre ali muito perto do limite. Nos últimos 2 anos tínhamos estado mesmo abaixo, mas no ano de 2014 voltámos a estar ligeiramente acima. Queria fazer só que aproveitar para fazer uma referência que toda a fonte destes dados são dados fornecidos pela CCDR-LVT e que todos os dados referentes ao ano de 2014 são ainda provisórios, não são ainda totalmente validados. Normalmente os dados validados só estão disponíveis por volta de setembro, outubro do ano seguinte. O outro poluente que também é muitas vezes falado, mas na comunicação social, são as partículas em suspensão, chamadas por PM10 e PM2,5. Isto tem a ver com o diâmetro aerodinâmico das partículas. Estas partículas têm como principal fonte na cidade de Lisboa o tráfego, mais uma vez o tráfego rodoviário, quer pela emissão direta através do escape dos veículos, quer pelo desgaste dos pneus e do sistema de travagem do próprio veículo. Também poderá ter fontes industriais. Como fontes naturais, existem várias fontes para as partículas, incendios florestais de grandes dimensões, erupções vulcânicas, aerossóis marinhos, ou mesmo transporte atmosférico de partículas naturais provenientes de regiões áridas do norte do continente africano. Muitas vezes, os grandes transportes de massas de ar do norte da África trazem pontualmente, em certos dias definidos, partículas e que vêm prejudicar a qualidade do ar não só em Lisboa, mas em toda a Península Ibérica. Existe mesmo uma metodologia desenvolvida a nível ibérico, entre Portugal e Espanha, para a determinação desses dias em que as fontes naturais são o principal contribuinte para a fraca qualidade do ar devido às partículas. E a própria legislação permite que, sendo comprovado que nesse dia a violação ao valor limite foi devido a causas externas, naturais, pode ser eliminado, não contando com um valor acima da legislação. Mais uma vez, os efeitos na saúde são ao nível das doenças respiratórias e cardiovasculares. Temos para as PM10 um valor limite anual de 40 microgramas por metro cúbico. Para as PM2,5 um valor de 25 microgramas por metro cúbico. E o valor limite horário para as PM10 são de 50 microgramas por metro cúbico, mas não podendo ser excedido em mais do que 35 dias por ano. No caso das PM2,5 não tenho aqui gráficos, mas são medidas em 2 estações, Entre Campos e Olivais, e estão sempre muito abaixo do valor limite. Já para as PM10, essa situação não é assim tão positiva. Verificamos que, em alguns anos, a Avenida da Liberdade também, em termos de média anual, excede o valor limite, mas nota-se uma clara tendência de crescimento nos últimos 4 anos, desde 2011 em diante, estando mesmo a cumprir a legislação atualmente. Para todas as outras estações, nunca houve, nestes anos que estão aqui em avaliação, nenhuma excedência ao valor, ou seja, o valor médio anual nunca excedeu o valor limite. Já para o caso dos valores limite horários, aqui o número de excedências tem sido muitas vezes preocupante. Teve um pico em 2011, tivemos mais do que 100 dias em que excedemos
o valor limite horário. Daí em diante, à semelhança do valor médio anual, tem-se verificado um decréscimo acentuado, tendo mesmo no ano de 2014 abaixo dos 18 dias. Fazendo a ressalva que estes dados de 2014 são ainda provisórios, mas é um bom indicador que demonstra que estamos a caminhar no bom sentido. Em todas as outras estações, entre campos, houve ali uns anos que teve perto do limite, mas sempre abaixo, e todas nas outras duas não houve assim problemas de maior. Trago-vos aqui um gráfico que elucida e que pode tirar algumas dúvidas quanto à verdadeira razão da por vezes menos boa qualidade do ar, entre aspas, que se verifica na nossa cidade, que é um perfil diário das médias horárias das concentrações de NO2 durante os anos 2011 e 2013. Para duas estações, uma de tráfego e uma de fundo, em que vemos claramente que os picos das concentrações horárias coincidem com as horas de ponta da manhã e da tarde. Normalmente a hora de ponta da manhã é sempre ligeiramente mais acentuada, que as pessoas entram ao trabalho mais ou menos ali por aquela hora, mas que depois os movimentos de regresso a casa não são sempre coincidentes de todas as pessoas, então temos um pico mais alargado, ligeiramente mais baixo no período, na hora de ponta da tarde. Face aos incumprimentos verificados desde do ano 2000 e para essa situação e as exigências legais, a CCDR elaborou um plano de melhoria para a qualidade do ar da região de Lisboa e Val de Tejo. Este plano foi elaborado em 2005, tendo sido posteriormente aprovado pela Portaria 715 de 2008, no ano de 2008. Deste plano, verteu um plano de execução que foi discutido e trabalhado numa equipa multissetorial que reuniu responsáveis da área dos transportes, de energia, indústria, das diversas câmaras municipais da região de Lisboa e Val de Tejo, e que foi aprovada em decreto-lei, em que houve um comprometimento das várias entidades responsáveis, quer ao nível governamental, quer ao nível local, da implementação de medidas, entre elas a Câmara de Lisboa. Do conjunto de medidas que foram estudadas e amplamente discutidas, havia dois tipos de medidas que são medidas de âmbito supramunicipal, que estão grandemente dependentes das entidades da administração central, e as medidas de âmbito mais local, que, como o nome indica, estão dependentes da intervenção das câmaras municipais. Para isso foram celebrados protocolos de colaboração entre a CCDR e a LVT e cada uma das câmaras envolvidas neste processo. A Câmara de Lisboa assumiu essa responsabilidade e comprometeu-se na implementação de uma série de medidas que visaram e que continuam a visar o cumprimento, quer não só o cumprimento da legislação, mas o mais importante, a melhoria da qualidade do ar, ou da qualidade de vida das pessoas. Esta tipologia de medidas pode ser dividida de acordo com o seu âmbito de aplicação nestas diversas temáticas. E vou reservar esta última parte da minha apresentação ao trabalho que a Câmara tem desenvolvido nas suas diversas componentes e diversos serviços sobre as diversas metodologias. Muitas delas fizeram parte deste protocolo entre a Câmara e a CCDR, outras foram surgindo e houve um trabalho de recolha de todo este tipo de metodologia, de programas e de planos, para não só melhorar a qualidade do ar, porque muitas medidas não tiveram como objetivo principal a melhoria da qualidade do ar, mas que indiretamente trazem uma melhoria neste sentido. São áreas que são bastante transversais, quer em termos de mobilidade, de planeamento, de transportes, são áreas bastante importantes para a qualidade do ar. Em termos de medidas na área da gestão e da acalmia de tráfego, temos principalmente três medidas que visam este objetivo. Por um lado, as zonas de acesso condicionado, que foram as primeiras zonas na cidade de Lisboa a ter restrições à entrada de veículos.
teve como primeiro a área de intervenção na zona do Bairro Alto, estão ligadas normalmente a bairros históricos, neste momento já há 5 zonas: Bairro Alto, Bica Santa Catarina, Alfama, Madragoa e Castelo, se não me engano. Como eu disse, foram as primeiras zonas a ter um acesso condicionado na cidade de Lisboa, a moradores e a veículos autorizados, nomeadamente cargas e descargas, outro tipo de autorizações, e foi complementado na altura com o Serviço de Lisboa Porta a Porta. Neste momento o Serviço de Lisboa Porta a Porta foi transferido no âmbito da transferência de competências para as juntas de freguesia, mas é um serviço do género de um pequeno autocarro que, mediante marcação, normalmente destina-se a público mais idoso e com alguma dificuldade de mobilidade, de os levar ao centro de saúde, para consultas. Há um percurso pré-definido, mas as viagens são feitas mediante marcação dos interessados. Mais recentemente, e como foi preconizado no âmbito da revisão do PDM da cidade de Lisboa, foram criadas as zonas 30. Estas zonas 30 estão relacionadas com zonas residenciais e destinam-se, por um lado, a promover não só a segurança em termos rodoviários nessas zonas residenciais, e como através da implementação de medidas de acalmia de tráfego, dissuadir o tráfego de atravessamento de bairros residenciais, ou seja, através de substituição de pisos, sobre elevação das entradas dos bairros, estreitamento das vias, uma reformulação do sistema viário que dificulte a utilização daquelas vias como atravessamento do bairro, ou seja, não há uma proibição de entrada, nem nenhuma restrição ao nível de quais são os veículos que podem circular, mas há um desincentivo da utilização daquela zona que é predominantemente habitacional, ou que só apenas tem comércio local, de ser atravessada para chegar do ponto A ao ponto B, mas que era mais perto e por ali, mas que não é conveniente porque a própria característica da via não se adequa a esses movimentos. Estão já implementadas algumas zonas 30, a primeira que foi inaugurada foi no bairro do Charquinho, em Benfica, e que visou não só o reordenamento do estacionamento da zona, como o bairro agora tem 2 entradas e 2 saídas, todas em sentido único. Antigamente tinham quase todas 2 sentidos. As vias estão mais estreitas, através da colocação, por exemplo, do estacionamento num sentido, numa primeira parte da via de um dos lados, depois passando a ser para o outro, de forma do género de uma chicane, que logo aí obriga os veículos a andarem mais devagar e, por outro lado, possibilita que os moradores possam circular, quer a pé, quer de bicicleta, com muito maior segurança dentro do bairro, possibilitando a utilização destes modos suaves para algumas deslocações de proximidade, como ir às compras, levar os filhos à escola, sem ter que utilizar o veículo automóvel. Outro tipo de zona que também fez parte do protocolo entre a CCDR e a OPT e a Câmara de Lisboa foi a criação de uma zona de emissões reduzidas. Eu vou só aqui fazer uma breve referência a esta zona, depois vou falar mais à frente na minha apresentação. São uma zona da cidade de Lisboa em que existe uma restrição à circulação de acordo com o desempenho ambiental do veículo. Neste momento, a totalidade da ZER cobre cerca de 30% da cidade de Lisboa e teve uma implementação faseada, conforme vamos ver mais à frente. Também nas frotas cativas do município tem sido feito um esforço para que o seu desempenho ambiental tenha melhorado nos últimos tempos. Não só quer pela redução do número de veículos, quer pela substituição dos veículos existentes por veículos menos poluentes. A título de exemplo, entre 2007 e 2012 houve uma redução de 42% da frota cativa de ligeiros de passageiros. Foi uma redução bastante significativa. E neste gráfico aqui em baixo temos a azul o número total de veículos ligeiros, não só de passageiros, mas também de pequenos veículos utilitários utilizados no dia a dia nos vários serviços da Câmara, em que vemos que a única inflexão à descida dos últimos anos ocorreu no ano 2013, mas devido à aquisição de 53 veículos elétricos de passageiros para a frota da Câmara. Ou seja, além da redução do número de veículos, a renovação tem sido feita
pela utilização na aposta na mobilidade elétrica, o que paralelamente a Câmara apoiou, através do programa MOBIE, a instalação de cerca de 500 postos de carregamento elétricos na cidade de Lisboa. Também na frota de veículos pesados para a recolha de resíduos tem havido uma conversão dos veículos de gasóleo para gás natural, que em termos de desempenho ambiental, em termos de emissões, são bastante mais reduzidas do que os veículos mais antigos a gasóleo. Portanto, já agora também dizer que os veículos a gás natural, mesmo em termos de emissões de ruído, são bastante mais silenciosos do que os veículos a gasóleo. Em termos de promoção do uso de transportes públicos e de modos suaves de mobilidade, temos aqui algumas ações que foram levadas a cabo, nomeadamente a criação de novos corredores base, que também estava protocolada com a CCDR, não só pela criação de novos corredores, mas muitas vezes pela interligação de corredores já existentes, que permitem um serviço melhor por parte dos operadores, nomeadamente da Carris, que muitas vezes tinham um corredor base que era interrompido e que depois dificultava os tempos de trajeto. Neste momento foram criados novos corredores base, mas para além disso a criação visou a interligação de muitos corredores base existentes. Portanto, dando a título de exemplo, que não existia há uns anos atrás, era possível um autocarro passando o Marquês de Pombal e começando a descer a Avenida da Liberdade, ir até à frente de Ribeirinha praticamente sempre em faixa base, que não acontecia há uns anos atrás. A Liberdade era alternada até meio, o corredor base era num sentido, o outro meio era no outro. Chegava ali ao Rossio, aos restauradores, havia uma zona que interrompia, depois quer a Rua da Prata, quer a Rua do Ouro não tinham um corredor base dedicado, e neste momento é possível fazer todo esse trajeto em faixa base. Houve também um grande esforço na consolidação da rede ciclável, que neste momento tem uma extensão de cerca de 60 km, e que foi pensada não só do ponto de vista de uma utilização, digamos que lúdica, mas que possa ser utilizada no dia-a-dia para quem se quer deslocar, quer para o seu trabalho, quer para as universidades, utilizando a bicicleta. Neste momento, os grandes polos universitários estão basicamente todos ligados através de rede ciclável, muitas vezes às zonas residenciais onde os estudantes moram e que podem se deslocar através deste modo para a faculdade. Paralelamente, houve um esforço na criação de parqueamento gratuito para bicicletas, também muitas vezes em pontos estratégicos, e que foram criados nos últimos anos cerca de 400 pontos de parqueamento gratuito para bicicletas. Existem ainda outros projetos que vale a pena referir, como por exemplo este projeto Pedibus, que foi um projeto piloto desenvolvido nos bairros de Alvalade e Campo de Ourique, e que visa o acompanhamento por parte de um ou mais adultos de um grupo de crianças a pé para a escola, ou seja, existe uma rotatividade do adulto ou adultos que vão acompanhar as crianças até à escola, que passam um percurso pré-definido e que têm paragens que são identificadas através deste sinal que tem aqui, e que vão, entre aspas, apanhando as crianças no seu percurso até à escola, evitando que os pais tenham que individualmente, cada um deles, usar a sua viatura para se deslocar à escola para deixar as crianças. Está também em projeto a criação de uma rede de bicicletas de uso partilhado, que já foi também demonstrado esse interesse por parte da Câmara, mas que ainda não houve possibilidade de avançar, mas que já está em projeto. Todas estas questões, eu deixei aqui um link que, para quem utiliza a bicicleta, já deve conhecer, mas que dentro do site da Câmara existe um portal que é o Lisboa Ciclável, em que pode ser consultada todos os trajetos e não só os pontos de parqueamento das bicicletas, pontos de interesse, os percursos já existentes, e que assente numa base SIG em que toda esta informação está lá sintetizada. Outra área que é importante a atuação é a área do estacionamento. Não só pela regulação do já existente, como pela fiscalização do estacionamento urbano, que é um dos fatores
muitas vezes as situações que geram tráfego na cidade de Lisboa